Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Clóvis de Brasília. Hoje eu quero falar com vocês sobre estruturas, o Gramsci, o Karl Marx, Paulo Freire, como isso afeta a nossa sociedade, né? E você que é um conservador, isso é bem interessante você entender esses conceitos. Vamos lá, eu tô aqui com... eu tenho aqui, ó, um desenho bem resumido, extremamente resumido, do que é estrutura, segundo o dicionário do político, do Norberto Bobbio. Eu tenho aqui o dicionário político, ó. Norberto Bobbio... Atos, direito, termos políticos, não é isso não. Norberto Bobbio, dicionário político. Então ele dá esse conceito de estruturas aqui, só que são gigantescos, né? Vamos ver aqui se eu acho que a... Ah, não, aqui não tem nem índice. Mas é mais ou menos aqui, página 720 aqui, por aqui, assim, mais ou menos. Mais ou menos 500, 600. Ele vai dar esse conceito de estrutura aqui. Está aqui, ó, pertinho já. Esses conceitos são gigantescos aqui no dicionário do Norberto Bobbio. E se você ler, provavelmente você vai ter dificuldade para entender, porque é uma linguagem extremamente difícil, né? Então eu resumi. Eu tive que resumir isso aqui. Estratificação social, vou falar um pouquinho disso. E aqui vamos lá, depois disso aqui. Estrutura, tá vendo? Aí tem aqui, ó, estrutura. Segundo o positivismo evolucionista de Spencer. Eu já fiz outra aula falando disso. Estrutura no estruturalismo funcional. Estruturalismo funcional. Aí tá vendo? Ó, o tanto, ó, o textão que é. Ó. Isso aqui é gigantesco. Aí tem aqui outros conceitos de estrutura, né? Estrutura na antropologia estrutural. Então eu vou falar disso, mas eu vou falar resumidinho. E tem o marxismo estruturalista, né? Eu não coloquei, mas eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vou abrir aqui o desenho. Aqui, dentro dos conceitos, eu vou fazer um resumo dos conceitos do Norberto Bobbio. Ele é positivista, vocês têm que entender isso, ele é positivista. Ele é da escola positivista, né, que é do Auguste Comte. Aí tem o Max Weber, o Karl Popper, tem um bocado de gente que é positivista, que formulou a escola positivista. Que são autores positivistas. E o Norberto Bobbio, ele é positivista, ele atua... os livros dele é mais sobre... Os que eu vi são sobre a parte jurídica. Então ele é um positivista. O que é o positivismo? Ele é alheio a questões metafísicas, filosóficas e religiosas, entre outras coisas. O positivismo, ele é baseado só na ciência pura. Só na ciência com fatos e evidências. Então isso é o positivismo. E o Norberto Bobbio é um positivista. Então aqui ele traz vários conceitos, né? Lá ele fala os autores desses conceitos. Eu vou explicar isso aqui bem resumidamente, né? Então aqui a gente tem 4 tipos de estruturas, a gente vai ter mais. Por exemplo, lá no livro dele ele fala sobre o estruturalismo marxista. Ou marxismo estruturalista, né? A mesma coisa. Então aqui, vamos lá, a estrutura no positivismo evolucionista, né? Ele vê estruturas sociais como um mundo orgânico, como se fosse uma pele, um tecido, né? Que cresce. Tem um tecido orgânico que ele cresce, ele difunde, ele se expande. Então ele vê dessa maneira. E aqui ele define como, por exemplo, empresas, órgãos políticos, órgãos do governo, escolas, polícia, tudo isso, faculdades, você tem aí um bocado de coisa. Você tem as estruturas no campo empresarial e você tem no campo estadual. Então são 2 tipos de estrutura diferentes. Depois eu vou até entrar nesse desenho aí. Eu ia fazer um desenho agora, mas eu vou fazer depois. A gente tem esses 2 tipos de estruturas. Você tem as empresariais e as governamentais. Vocês têm que saber disso. Tem estruturas que são formuladas pelos empresários, são criadas, né? Então o empresário, por exemplo, ele formular uma estrutura social,
que é a sua empresa, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter... ele tem que pensar nas folhas de pagamento, ele tem que pensar em várias coisas, em logística e nas suas regras a regra de existência, né? Tudo isso. Então eu vou falar disso aqui. No estrutural funcionalismo, ele vê estruturas como papéis sociais. Por exemplo, numa empresa, você tem os diretores da empresa. No governo também você tem por exemplo, na escola, você tem o diretor, você tem as secretárias, aí você tem os professores, aí você tem o pessoal da limpeza e você tem o cara da segurança. Então, tudo isso é uma estrutura, são papéis sociais dentro de um organismo estrutural. Então, são os papéis sociais. Isso é o estrutural funcionalismo. Então, são os papéis sociais e o status quo. Dentro do estrutural funcionalismo, eu não coloquei aqui, mas aqui você tem o status quo. A gente tem o estruturalismo metódico, onde a estrutura consta elementos subordinados a leis de composição, né? A legislação, metodologia, essas coisas, possibilidade de transformação e autorregulação. Então, por exemplo, você tem aqui uma escola, né? É um órgão do governo. Aí tá aqui, na zona amarela. Tá vendo aqui a zona amarela? É a escola. Dentro da escola você tem os papéis sociais e você tem as legislações, as coisas para funcionamento e autorregulação de uma escola. Então, tudo isso faz parte de uma estrutura. E na antropologia social, você tem elementos expressos em forma simbólica, como o casamento, o divórcio, por exemplo. O divórcio é um elemento simbólico do casamento. A família, igreja, essas coisas, e é aberta a mudanças também, porque ele pode modificar, né? A pessoa é casada com uma pessoa, separa, casa com outra, não sei o que, teve um filho, teve não sei o que. Então ele tem mudança, ele tem modificações, ele expande também, né? Então, isso aqui a gente chama de a ponta de cá, né? Aqui você tem a ponta de lá e a ponta de cá. Na sociedade, você tem a ponta de cá, a comunidade, né? Que tem as suas famílias, igreja, organização comunitária, parte comunitária. E você tem na ponta de lá os órgãos, que são o governo, que é a estrutura mais... as estruturas mais grandes, né? Mais fortes. Então, isso tudo são estruturas. Vamos entrar agora no Gramsci. O Gramsci, ele cria um conceito de superestrutura, que é a hegemonia cultural. E a hegemonia? Ele muda um pouco a conotação. Se você ler o livro dele, você vai ver que ele não usa a conotação de hegemonia com a conotação que ela é escrita no original grego, que seria de domínio, né, cultural. Ele usa com outra conotação de liderança ou de preponderância cultural. Então, quem tem a preponderância cultural, ele chama de superestrutura e ele diz que pode fazer mudanças na estrutura. Então, ele diz que a superestrutura, ela vem antes de todas as estruturas que você tem na sociedade. Tá aqui, ó. Superestrutura, tá vendo que vem antes, ó? Ela fica embaixo. Então, por isso que os comunistas falam que a igreja é a base do capitalismo. E capitalismo é um termo do Karl Marx, né? É inventado pelo Karl Marx. Mas a gente acaba... Isso é tão difundido que a gente acaba falando. Então, a gente vai chamar o modelo americano, né? Modelo americano, empresarial, liberal. O modelo liberal, a sua base embaixo é o cristianismo. E o cristianismo é a base para você ter o cristianismo e as leis judaico-cristãs. Eles são a base do modelo liberal, do modelo norte-americano, do modelo europeu. Até pouco tempo era, né? O modelo europeu já está sendo destruído, né? Então as pessoas não percebem isso, elas não percebem. Mas está sendo destruído por invasões culturais e entre outras coisas. Eles não estão percebendo que eles estão no meio de uma revolução e não estão lutando, né? Então o Gramsci ele defende que a superestrutura vem antes de qualquer estrutura político-econômica. E aqui o Karl Marx ele vem antes do Gramsci, né? Ele defende a luta de classes para mudar a mentalidade dos operários e das classes operárias. E dentro do marxismo estruturalista, ele muda o conceito de propriedade privada, ele defende a apropriação e expropriação dos meios de produção pelos operários. E estatização dos meios de produção pelo Estado, né? Então ele defende essas coisas.
Aí tá, antes de entrarmos no Paulo Freire, nós temos aqui o dualismo estrutural, que é uma base do pensamento para você entender o pensamento do Paulo Freire, né? O dualismo estrutural, o extrato social, é aquela coisa da periferia X-metrópolis. Então você tem a periferia de um lado e a metrópole do outro. Chama isso de dualismo estrutural, que é o extrato social, né? Que é esse pessoal de cá muitas vezes tem condição de comprar um carrão do ano. Algumas pessoas até de comprar uma Ferrari. E quem tá de cá, mal e mal, consegue comprar uma motoquinha velha. Então a gente chama isso de extrato social, né? Essa diferença de poder aquisitivo. E o que acontece? O Paulo Freire, ele inventou o socioconstrutivismo, né? É socialismo construtivista, onde ele destrói esse pensamento do pessoal de cá e faz uma invasão cultural com essa galera de cá, através da doutrinação do Paulo Freire, onde ele fala no socioconstrutivismo que existem os oprimidos e os opressores, que os oprimidos são o pessoal da periferia e os opressores são os capitalistas malvadões. Então ele fala isso para as criancinhas. E as criancinhas crescem repetindo essa conversa fiada do Paulo Freire. Opressores, opressores, opressores. Então eles crescem com essas ideias podres na cabeça, né? Isso está em todas as escolas do Brasil hoje. E o Paulo Freire, né? Vamos lá, o socioconstrutivismo. Os educandos são motivados a agir contra as estruturas opressivas. Segundo esse cara aqui, né? Esse velhinho barbudo. Opressivas descritas pelo dualismo estrutural. Então é isso aqui, ó, dualismo estrutural. Então ele educa as crianças já para elas serem educadas com mentalidade comunista, né? Aquela mentalidade do operáriozinho. A criança nem sabe que ela é um proletáriozinho. Ele fica botando na cabeça dela: você é um proletáriozinho que foi oprimido pelos opressores do outro lado da cidade. E as pessoas nem querem saber disso. Quem mora aqui não quer nem saber disso. Ele só quer ganhar dinheiro e cuidar das suas famílias, né? As pessoas só querem viver suas vidas. E quem tá de cá muitas vezes não tem estratégias ou a educação que esse pessoal de cá teve. E com a educação do Paulo Freire provavelmente não vai conseguir pular pro lado de cá. Porque a educação do Paulo Freire é uma porcaria. Ele tem essas ideias porcarias. E ele passa isso para a sociedade. Agora eu vou fazer um desenhozinho, né? Porque eu gosto de desenhar. Vamos lá. Então vocês pegaram essas ideias do... vamos ver aqui. Eu vou botar um papel. A4, tá bom? B. Vamos escolher aqui uma corzinha. Vermelhinho não. Vou escolher aqui uma outra cor. Laranjazinho. Ou até pode ser até um roxinho. Então nós temos aqui, escolher um vermelhinho mesmo. Vou fechar esse aqui. Então nós temos aqui, vamos lá, o que a gente chama de pirâmide, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui B. Vamos ver se eu consigo fazer essa mesa funcionar. Aí, funcionou. Nós temos aqui uma pirâmide empresarial. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Aqui é uma pirâmide empresarial. Pirâmide empresarial. Dentro da pirâmide empresarial você tem aqui o status quo, né? O estrutural funcionalismo, onde aqui tem o chefe, aqui tem o dono da empresa, aqui tem o diretor, aqui tem os secretários, aqui tem o operacional, e aqui eu vou ter um L aqui, e logística. O pessoal que faz a distribuição e tudo. Então isso aqui é uma empresa, uma pirâmide empresarial. Vou botar aqui, pirâmide empresarial. Isso aqui é uma pirâmide empresarial. Aí dentro da escola a mesma coisa. Você vai ter uma pirâmide escolar, vai ter a mesma coisa. Uma pirâmidezinha também. E você tem a pirâmide no governo. Você vai ter uma estrutura governamental que vai ter essa pirâmide aqui. Por exemplo, aqui você tem o presidente, senador,
deputados, aí você tem aqui ministros. Então, os comunistas, ele defende que você venha e destrua essa pirâmide empresarial para construir uma pirâmide estatal. Pirâmide estatal. Olha só que coisinha linda que eles querem fazer. Querem acabar com as nossas vidas. Por quê? Porque esses caras aqui, eles pagam impostos. Então, essa classe aqui, que é a classe empresarial, sustenta essa classe aqui, ó. Vocês estão entendendo? Mas eles querem destruir isso aqui, ó. E o que acontece? Quando você começa a encher esse cara aqui, ó, de imposto, você pega aqui, ó, uma porcentagem gigantesca de imposto aqui, ó. Você já quebra a logística do cara, ó. Aí com mais, você aumentou, incrementou, né? Mais imposto aqui, você quebra o operacional. Daqui a pouco esse cara tá funcionando só com a secretária e ele mesmo tá fazendo a venda e tá produzindo. Ele não consegue. Se ele quiser montar outra pirâmide dessa aqui, o diretor aqui, ó, ele vai ter que juntar, o quê? 10 diretores. 10 empresários. Aqui, 10 empresários, que é o modelo chinês. Modelo chinês de cooperativas. Cooperativas. Porque aí os impostos aqui, ó. Impostos. Aqui, né? Aqui você bota aqui imposto assim. E mais. Eles não quebram esse cara. Porque esses 10 caras aqui, né? Eles estão pegando empréstimos. Eles estão pegando aqui empréstimos. Eles estão pegando aqui empréstimos aqui para sobreviver, né? Esses 10 aqui eles conseguem pegar uns empréstimos maiores. Então ele pega um empréstimo aqui gigantesco, onde ele paga, ele paga o imposto e ele paga o empréstimo, né? Então o empréstimo vem e vai. Empréstimo vem e vai. Ele faz assim, ó. Ele vem e vai. O empréstimo vem e aqui ele paga juros, né? Olha só. Vou botar aqui juros. Ele vem, ele paga juros. E aqui ele paga também impostos, né? E a produção dele aqui, ele tem que fazer uma produção gigantesca, que é o modelo chinês. Por exemplo, o modelo chinês você não faz um celularzinho para vender, 2, 3. Você tem que fazer bilhões de celulares, bilhões e milhares, para você conseguir sustentar essa estrutura aqui, ó, de impostos e de juros para o banco. E o crescimento aqui, ó, é ínfimo. Crescimento ínfimo com acento assim. Crescimento ínfimo, você quase não tem lucro. Mas você ganha na persistência. Você é o modelo chinês, você ganha na persistência. Ganha, vou botar um H aqui. Ganha na persistência. Você ganha na persistência. Então esse é o modelo de chinês, de estrutura chinesa, né? Então esse aqui é o modelo de estrutura chinesa que eles querem implantar aqui, ó, no Brasil hoje. Onde eles acabam com o empresário aqui, ó. E o empresário, coitadinho, ele fica chorando, né? Vou botar aqui o empresário aqui, ó, chorando, né? Com a mão no bolso. Vou botar aqui assim, ó, o empresário aqui chorando, né? Aqui uma gravatinha bonitinha. Ele fica chorando com a mão no bolso. É quebrado. Coitadinho. Quebradinho, ó. O empresário, ó, foi pro prego. E se ele quiser sobreviver no modelo chinês, ele vai ter que montar 10, ele vai ter que juntar 10 empresários e montar um sistema de cooperativas. Se quiser sobreviver nesse sistema comunista que tá chegando aí. Tá bom, pessoal, vou ficando nessa. Então essa aulinha foi básica aí sobre estruturas, né?
estruturas. Aqui você tem uma estrutura, né? Isso aqui você pode imaginar como uma piramidezinha, né? Uma pirâmide estrutural. E você tem o Paulo Freire querendo mudar as estruturas da nossa sociedade. Querendo destruir as estruturas. A pirâmide empresarial aqui, ó. Essa pirâmide aqui ele quer destruir. Tô desenhando com o mouse, vamos lá. Ele quer destruir a pirâmide empresarial e ele quer destruir isso aqui tudinho assim, ó. E ele quer montar, se quiser, vocês vão ter que cair nesse sistema empresarial aqui, ó, de cooperativa chinesa. Se quiser, para sustentar quem? O Estado aqui, ó. Então eles abolem o sistema empresarial que a gente conhece, né? E você abole uma certa uma certa aristocraciazinha, que nem é aristocracia, né? E você joga uma aristocracia aqui, ó. Aristocracia. Então você forma uma nova aristocracia. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando nessa. Um abração, fiquem todos com Deus e até a próxima.